Durante sessão do plenário do Senado, o senador Magno Malta denunciou a morte de um preso político do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no cárcere, mesmo com pedido de soltura feito pelo Ministério Público. O senador lembrou a morte de Clériston Pereira quando se iniciou a discussão sobre uma PEC que pode vir a limitar as decisões monocráticas de ministros do Supremo. Malta ironizou: o Brasil tem sido comandado por um judiciário trans. Uma hora ele se sente presidente do Senado, outra hora ele se sente presidente da Câmara. O senador afirmou: o país está sendo comandado por um homem. E veja, senhor presidente, é hora de pedir o impeachment desse homem. Essa casa tem que fazer, e Vossa Excelência, como presidente dessa casa, a sociedade está chocada com a morte deste cidadão que morreu por não ter cometido um crime. Malta fez um apelo: um homem só não pode decidir a vida de uma nação. O ministro Alexandre de Moraes já foi longe demais e é preciso estancar essa sangria. Da tribuna, o senador Magno Malta lembrou que parlamentares estão acovardados com medo de falar devido à perseguição política. Ele lembrou ainda que, embora as duas casas legislativas tenham comissões que dizem defender direitos humanos, nenhuma delas visitou os presos políticos do dia 8 de janeiro e que a ex-presidente do Supremo, embora tenha visitado o presídio, chegou a se referir às presas de forma debochada. Magno Malta fez um alerta ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicando que a população compreende a dimensão da sua omissão e da sua responsabilidade. Malta disse: presidente Pacheco chama sua atenção. O povo não está reclamando do Supremo. O povo já sabe quem é o ministro Alexandre de Moraes. O povo está reclamando do Senado. O povo está reclamando do Senado. Do Senado. Cadê o Senado? Malta reforçou: ele morreu sob a tutela do Estado. Esta imagem não pode ser esquecida. Essa imagem não pode ser esquecida. Morreu sob a tutela do Estado. Malta disse a Pacheco: o Brasil não pode cobrar e colocar um fardo nas suas costas, a não ser que o senhor deixe. Ele acrescentou: o Brasil não pode ser comandado por um só homem, amedrontado por um só homem, vilipendiado por um só homem. O senador afirmou que, mesmo que sua fala lhe custe o mandato, falará. Ele disse: que custe o mandato? Para que mandato se eu não posso falar? Para que mandato se eu vou afrouxar? Eu não vou afrouxar. Para que mandato se eu vou medir as palavras? O povo do Espírito Santo não me mandou aqui para baixar a cabeça. Malta reiterou a Pacheco: se esta casa não tomar uma atitude, o Brasil não cobrará de Alexandre de Moraes, vai cobrar do Senhor. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministro do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a seus adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 28 meses,
toda a renda dos jornais, sites e canais conservadores vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Oportuna essa discussão. O Cleberson Pereira, que faleceu ontem, que fique gravada essa imagem na mente de todos nós. Ele faleceu na prisão ontem por uma decisão monocrática. Venha calhar. O Brasil tem sido comandado por um judiciário trânsito. Uma hora ele se sente presidente do Senado, outra hora ele se sente presidente da Câmara. E nesse momento, senhor presidente, eu vou à tribuna mais tarde, munido de documentos médicos, da lei, do ordenamento jurídico, quebrado. E eu passei 16 anos nessa casa denunciando ativismo judicial. E hoje um homem só. E gostaria muito que Vossa Excelência, por conta desse incidente, nenhuma vez ele foi visitado pelos direitos humanos. Na CPMI, eu quase que implorei para a relatora e para o presidente Arthur Maia para que tirasse comissões para ver as pessoas com comorbidade. Ele foi atendido 37 vezes e morreu tendo um infarto, porque o ministro Alexandre de Moraes se lixou para o Ministério Público, que disse nada contra ele. Tem câmeras? Cadê? Cadê as câmeras? Nada contra ele. Mostra, ministro. Mostra, Dino, as câmeras. Nada mais oportuno a se discutir. O país está sendo comandado por um homem. E veja, senhor presidente, é hora de pedir o impeachment desse homem. Essa casa tem que fazer. E Vossa Excelência, como presidente dessa casa, a sociedade está chocada com a morte desse cidadão que morreu por não ter cometido um crime. Roger Abdulmacir, 40 mulheres, foi para casa porque pediu um advogado, porque ele era doentinho. Pisciane foi para casa também porque era doente. Todos eles saem porque são doentinhos. Esse aqui, com laudo do Ministério Público dizendo soltem ele desde 1º de setembro. Eu vou falar mais tarde, mas esse é o momento oportuno, porque um homem só não pode decidir a vida de uma nação. O ministro Alexandre de Moraes já foi longe demais. E é preciso estancar essa sangria, senador Portinho. Em nada tenho por ganho a minha vida, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Eu sei que vivemos um momento, senador Alessandro, em que parlamentares no Brasil, medem as palavras, porque eles estão tão amedrontados diante a essa sanha de ativismo judicial no Brasil, que eles se sentem acuados por estar colocando em risco seus mandatos, respeitando as emoções e a posição de cada um. Eu não tenho qualquer temor de risco de mandato, nem a minha vida. Vossa Excelência, senador Alessandro, falou de alguns inflamados de discursos humanos. Essa casa tem uma comissão de direitos humanos.
A Câmara tem. Nenhuma delas se movimentaram para visitar, não os 2.000, nem ele. Eu estive, senhor presidente, com a ministra Rosa Weber, e tenho como testemunha o senador Mourão e o senador Marinho. Enquanto o presidente daquela casa, depois do Marinho falar, do Mourão falar, são do Rio Grande do Sul, senador Jorge. Eu disse a ela, ministra, a senhora é presidente dessa casa, e eu lhe peço, vá visitar as mulheres, mas eu lhe peço como mãe, como mulher, estão segregadas, 300 numa ala com 2 banheiros, senador Flávio. Ela disse, eu vou falar com o ministro Alexandre e vamos ver, mas eu soube que estão sendo bem tratados, estão tendo alimentação, mas eu sou testemunha ocular de que a alimentação tem varejeira, tem larva, tem caco de vidro. Não é verdade, ministra? Ela foi no outro dia acompanhada do ministro Alexandre de Moraes. Lá tinha presa que urinou na roupa com medo. Elas trataram com educação e tinha que tratar mesmo, porque foi ele que mandou prender. Mas antes de ir embora, Rosa Weber faz um elogio a Alexandre de Moraes e diz, os presos gostam do senhor. Como eu fiquei impressionada que eles lhe aplaudiram. Não, ministra, era medo. E o medo continua em diversas casas. Na casa de lá, essa casa aqui. Agora, presidente Pacheco, chamo a sua atenção. O povo não está reclamando do Supremo. O povo já sabe quem é o ministro Alexandre de Moraes. O povo está reclamando do Senado. O povo está reclamando do Senado, senador Flávio. Senador astronauta, do Senado. Cadê o Senado? Vai continuar. Ele morreu sob a tutela do Estado. Sob a tutela do Estado. Essa imagem não pode ser esquecida. Essa imagem não pode ser esquecida. Morreu sob a tutela do Estado. Hipócritas. Cadê vocês, hipócritas? Direitos humanos, direitos dos humanos. Agora no Rio de Janeiro, um grande show. O cara sai de uma audiência de custódia, 12 horas depois, um turista. Aqui audiência de custódia, o bandido vai pra rua. Aqui tem uma linha do tempo feita por um jornalista. Por saúde, STF mudou políticos para casa, mandou, e réus do 8/1 mantém preso. Solicitação feita pelo advogado de Clécio Pereira da Cunha ficou engavetado 9 meses. Por alegados motivos de saúde, políticos condenados de crimes de colarinho branco, como Paulo Maluf e Jorge Pisciani, e denunciados com pedido de prisão domiciliar pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ao Supremo Tribunal Federal, enquanto um pedido em 27 de fevereiro em favor de Clériston Pereira Cunha não chegou a ser analisado pelo presidente, pelo ministro Alexandre de Moraes. Antes de morto, o réu, do dia 8, no complexo da penitenciária da Papuda, em Brasília. O advogado, ele teve 37 atendimentos. Isso aqui é laudo médico, dado pela Secretaria de Penitenciária do Distrito Federal. São laudos médicos. Isso aqui é documento. Aqui, primeira instância, prende o Maluf, prende o Pisciani. O STJ mantém e o Supremo manda soltar. Há uma relação de presos que nesse tipo de crime não tem bom advogado, tem advogado bem relacionado. E os advogados daqueles que advogam para os presos do dia 8, senhor presidente, essa casa, todas as imagens que mostram entre um programa e outro, é como se fosse um puxadinho daqueles que não têm o mínimo sentimento por esses aqui e não querem saber. Ora, se existem imagens, se ele foi preso por atentado violento, senadora Damares, que acaba de chegar do culto,
deputado Daniel, que acaba de chegar do culto, ele era seu parente. O corpo está sendo encaminhado agora para Bahia, onde vai ser internado. O senhor é senadora por Brasília, senadora Leila, senador Exalci. Isso não pode. Isso não pode. Essa foto aqui, senador Girão. Essa foto aqui, Cleitinho. Essa foto aqui, senador Marinho. O Brasil não pode esquecer. Agora o senhor não pode levar essa culpa. O Brasil não pode cobrar e colocar um fardo nas suas costas, a não ser que o senhor deixe. Porque nós senadores, não importa a cor, não importa o partido, não importa a coloração partidária, a ideologia, o Brasil não pode ser comandado por um só homem, amedrontado por um só homem, vilipendiado por um só homem, que custe o mandato. Pra que mandato se eu não posso falar? Pra que mandato se eu vou afrouxar? Eu não vou afrouxar! Pra que mandato se eu vou medir as palavras? Eu saí de uma CPMI que eu implorei ao presidente Arthur Maia, ele se escondia, implorei pra relatora, cria comissão, vamos lá nas papudas, pelo amor de Deus, tem gente com comorbidade, vamos lá, tem assentimento, nada. No dia que saiu, que o Ministério Público mandou soltar ele por falta de prova, e ninguém pode ficar preso por mais de 81 dias. Isso era o que eles faziam com a Lava Jato. Era a bronca com a Lava Jato que o Moro mantinha preso acima de 81 dias. Mas eram pessoas que estavam julgadas. Eles não foram julgados. Ele morreu sem saber o que fez, senador Flávio. Que conversa é essa? Ah, Magno Malta, eles vão te detonar. Detone! Agora, o povo do Espírito Santo não me mandou para aqui para baixar a cabeça. Eu não estou falando mentira. Um homem só, senador Nelson, não pode dar uma canetada e desrespeitar essa casa. Semana passada eu vi uma postagem do presidente do Senado, do Supremo, um livro, ele recomendando a leitura aos senadores e aos deputados, debochando, para aprender a amar a democracia. Quem é que ama a democracia? Ele? Perdeu, mané? Eleição não se ganha, se toma. Ele disse que ele não falou, não. Tá aqui no meu telefone, se eu tivesse tempo. Mas eu vou ter tempo uma outra hora, senador Jorge. Debochando. Eles continuam debochando. Até que dia esse inquérito? Eu dizia que era um inquérito, era um estômago de elefante, mas não. É um estômago de baleia. É um estômago de baleia. Aliás, as baleias tem que achar o endereço dela, fazer um requerimento convocando para ela vir depor aqui, para ela poder fazer uma delação premiada, dizendo o que é que Bolsonaro importunou ela. Senhor presidente, não deixe esse fato ficar nas suas costas. Lhe digo com toda a consciência e respeito que lhe tenho, a sua família e seus filhos. Se essa casa não tomar uma atitude, o Brasil não cobrará de Alexandre de Moraes, vai cobrar do senhor. Estamos em